A santa paz de Deus, meus queridos irmãos. Se estiverem na comunhão e sentir, se inscrevam no canal, deixa o teu like, compartilhe o vídeo e Deus abençoe você e toda a sua família grandemente. Glória a Deus. Glória a Deus. O nome de Deus seja louvado. Amém. Também me levanto na presença de Deus para agradecer a Deus por todas as bênçãos, maravilhas que das suas mãos eu tenho alcançado. Agradecer a Deus pelo santo batismo, pela salvação da nossa alma. Irmãos, o Senhor toca fortemente no meu coração, vendo o Ramon testemunhar. Também quero agradecer a Deus que o Senhor, de uma forma especial, trouxe o Ramon do Nordeste aqui para Barueri. E Ramon morava, aleluia, Jesus, aqui em Bom Jesus de Pirapora. Eu cuidava do meu esposo enfermo aqui na cidade de Barueri, no Jardim Maria Helena. Irmãos, estava próximo do Dia dos Pais e os filhos do meu esposo iam abandonar ele nos Dias dos Pais, e nós não sabíamos, né, que eles são filhos de mãe e pai separado. Eu agradeço a Deus que numa madrugada o Senhor tomou o menino Ramon. Ele se acordou e ele não fala como a Irmandade viu. Ele foi se arrastando até a cama da mamãe e do papai, né, que é o padrasto dele, chorando na madrugada, e falou: olha, mamãe, o Senhor me acordou e falou para eu ligar para a casa do tio Valdir e ir para lá passar os dias do pai com ele, porque os filhos dele vão abandonar ele agora no Dia dos Pais. Agradeço a Deus, irmãos, que no dia seguinte recebemos uma ligação de vídeo e ele gesticulando para o meu esposo. Meu esposo me chamou, tinha uma doença degenerativa, também tinha dificuldade para falar. E aí, quando eu interpretei, falei: amor, ele está chamando a gente para ir na casa dele, quer falar com você pessoalmente. Ali nós preparamos uma comidinha e fomos para aquele sítio. Agradeço a Deus que quando entramos dentro da casa desta criança, eles nos chamou e falou: olha, o Senhor falou para mim para eu passar 2 dias na sua casa. E aí meu esposo falou: amor, eu já dou tanto trabalho para você. Não dava, a Irmandade, era um prazer cuidar daquele anjo. Estava na fralda, a comida era na boca, escovava o seu dente, eu quem dava banho. Foi um presente que o Senhor deu na minha vida. E aí eu falei: não é problema nenhum, pode levar ele, vai ser um prazer ter ele na nossa casa. Agradeço a Deus que esse menino entrou dentro da nossa casa e a alegria do céu também entrou dentro da nossa casa. Eu louvo e glorifico a Deus que, como Deus mostrou para ele na madrugada, os filhos de sangue abandonaram, mas o Senhor não abandonou. Nossa casa ficou em festa. Quem era para ficar 2 dias ficou lá 1 semana. Mas eu agradeço a Deus que o menino Ramon tinha a mãozinha esquerda, irmãos, toda enrolada. Quando para ele abrir a mão, você abria a mãozinha dele, quando soltava, enrolava de novo. E o desejo do Ramon era tocar um violino. Eu louvo e glorifico a Deus, irmãos, que dentro da minha casa ele levou um teclado e só com a mão direita eu tenho vídeos gravados, ele tocando pro meu esposo, e uma alegria dentro da minha casa. Eu louvo e glorifico a Deus, irmãos, que minha casa foi por misericórdia uma casa de oração, uma casa de visita, irmãos. Em determinado dia entraram os anjos dentro da nossa casa, sempre lotada, e fizeram uma oração. Agradeço a Deus que naquela noite meu esposo não falava, mas o Senhor me mostrou que o meu esposo tinha que abrir aquela oração. Fiquei na comunhão e falei: Senhor, mostra para nós alguém que o irmão Valdir precisa abrir essa oração. Deus tomou o próprio Ramon e fazia para ele: abre a oração. Aleluia, Senhor. Agradeço a Deus que meu esposo abriu a oração. Naquele momento, uma labareda de fogo desceu no meio da nossa casa. O Senhor tomou nós numa virtude, o Senhor passou dentro da nossa casa. Irmãos, eu louvo e glorifico a Deus. As visitas foram embora, mas o anjo
aconteceu naquela oração ficou dentro da nossa casa. No dia seguinte, meu esposo ficava numa rede, irmãos. Eu revezava ele entre a cama, o sofá e a rede, porque no meio dessa enfermidade degenerativa ele também quebrou a coluna. E eu colocava ele na rede como um bebezão. De repente eu de costas lavando louça, fazendo já preparando o nosso almoço, e o Ramon tocava o teclado com 2 dedos da mão direita. Em determinado momento, a virtude do dia anterior pegou nós dentro daquela casa. Eu dava glória de um lado, meu esposo dava glória do outro. De repente o Ramon não fala, mas na boca dele começamos a ouvir um choro e um aleluia, aleluia, aleluia. Nós oramos, a mão do Ramon foi aberta, aleluia, Senhor. Irmãos, louve e glorifico a Deus. Em 7 meses o menino fez aulinha de violino. Ele não está ainda oficializado. Os irmãos veem ele tocando no virtual, no pensamento, nos cultos de adulto, mas já toca nas reuniões de jovem. O nome de Deus está sendo glorificado. Foi uma obra muito linda, irmãos. Também quero agradecer a Deus, porque Deus preparou meu casamento com o servo de Deus, irmão Valdir. Foi apenas 1 ano e 10 meses, irmãos, mas o que eu não vivi na minha vida, o verdadeiro amor, a verdadeira gratidão. Tudo que eu fazia tinha um Deus abençoe, tinha um muito obrigado. Sou eu grata a Deus, irmãos, que em 7 de junho de 2024 o Senhor veio levar meu esposo para o seu reino de glória. Mas eu agradeço a Deus que antes do Senhor levar ele, muitos que visitaram a nossa casa viram os milagres que o Senhor fez. O irmão Valdir tinha uma doença degenerativa e sem cura, por nome de AMS, atrofia de múltiplo sistema, uma doença que era para morrer definhando, era para perder 7% de massa corporal por semana, não era mais para andar, não era para comer, era para colocar sonda. Agradeço a Deus que íamos orando, clamando, pedindo a Deus, e Deus operou grandes milagres na nossa vida. Agradeço a Deus que um dia, quando os médicos desencanaram, agora não anda mais, nunca mais vai comer, vamos ter que colocar sonda dentro do hospital. Colocaram uma sonda, irmãos, que ligava direto no estômago. Ele me chamou e falou para mim: amor, não autoriza colocar uma sonda direto ligada aqui por fora como eles querem. Eu amo sua comidinha, eu quero comer até o último dia que eu viver. Ali nós oramos dentro daquele quarto, a mão do Todo-Poderoso passou dentro do hospital, arrancou aquela sonda, fez um pão de sonda na garganta, teve que pedir para tirar. Falei pro médico: por favor, em nome do Senhor Jesus, deixa eu alimentar o meu esposo com comidinha todos os dias da boca dele. Ali comecei a alimentar. O irmão Valdir comeu até o último minuto dentro da minha casa. O nome de Deus está sendo glorificado. Também quero agradecer a Deus que no sistema degenerativo o xixi parou de funcionar, e eu de esposa acabei virando uma enfermeira. Tinha que tirar o xixi dele 5 vezes por dia, irmãos, em sonda de catéter, uma situação muito difícil. Agradeço a Deus que, chegando no hospital, dobramos os joelhos. Ele deitado pediu para fazer xixi, falou: amor, tira o meu xixi de mim, eu tô tormentando de dor. Quando eu olhei, falei: por que você não deixou antes? Ele falou: você estava dormindo tão gostoso, não queria te incomodar. Agradeço a Deus, irmãos, que quando fiz aquela sonda de catéter, que o xixi começou a sair, olhei no relógio, 5 para as 3 da manhã, na hora que o anjo passa. Aleluia, Senhor. Agradeço a Deus. Falei: amor, fecha os seus olhos e fica na comunhão, que eu vou dobrar o joelho.
Senhor preparou uma viagem para Israel. E eu fiquei 17 dias em alguns países, dentre eles Israel, Belém, Jerusalém. Andei por todos os lugares onde o Senhor andou, e lá eu senti muita presença de Deus, coisa que eu não senti aqui na minha vida. Agradeço a Deus que eu fui numa excursão com a Igreja Católica, eram 33 pessoas, dentre elas um padre também foi conosco. Vou contar a obra como o Senhor fez na minha vida. Eu louvo e glorifico a Deus que chegando naquele país, andando por todos os lugares, o guia turista, irmãos, não sei quem era aquele homem, se era evangélico, se não era, mas certo é que ele foi falando das coisas de Deus. Agradeço a Deus que todo lugar que ia passando, ele falava o que aconteceu naquele lugar. Até o momento que passamos no Rio Jordão, falou da passagem do batismo, onde o Senhor pediu para que João Batista batizasse ele, e deixou como exemplo para nós. Ali entendi que o meu batismo de criança, de bebezinho, de nada tinha valido, irmãos. Agradeço a Deus que aquela que viajou católica já voltou de Israel convertida. Agradeço a Deus, irmãos, que em determinado momento aquele guia turista falou, abriu a Bíblia e começou a mostrar na passagem que todo joelho tem que se dobrar diante de um Deus vivo, que não podemos ser adoradores de imagens. Ali eu tive certeza, irmãos, que eu não podia voltar daquele jeito. Mas, irmãos, lá eu senti a presença de Deus, meus cabelos ficavam em pé o tempo todo. Falei, Senhor, e agora? Estou voltando para o Brasil, aonde eu vou te encontrar? Onde o Senhor está? Agradeço a Deus, grande foi a minha sede, a minha busca para saber onde esse Deus vivo se encontrava. Eu louvo e glorifico a Deus, irmãos, me levaram em algumas igrejas evangélicas, e grande foi a minha decepção, porque eu entrava querendo a palavra, querendo sentir o que eu senti em Israel, mas eu entrava, eu só via pedindo dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, e eu não sentia a presença de Deus. Vai vir um pastor, tem que juntar dinheiro para pagar para o pastor, e aquilo me gerava uma tribulação. Eu falava, Senhor, o Senhor não está neste lugar, o que eu faço? E fui congregando, irmãos, buscando do Senhor. Certo dia minha tia me trouxe aqui em Barueri, no bairro Belval, e eu vi um culto. Eu nunca esqueço aquela igreja que eu entrei, os músicos tocando, e comecei a sentir uma virtude diferente. Agradeço a Deus, irmãos. Voltei para minha cidade, o inimigo querendo confundir minha mente. Um amigo, irmão, me chamou e falou, olha, você quer mesmo sentir Deus? Eu quero sentir o Senhor. Vem comigo que eu vou te mostrar. Tem um centro espírita do outro lado. Lá você vai ver aqueles espíritos, fala com você. Deus toma a boca daqueles homens e fala com você. Eu fui, irmãos, tinha perdido meu esposo, perdão, meu avô naquela época, e eu queria sentir Deus, queria ver o meu avô de volta. Não entendia, tanta confusão na minha mente. Mas eu louvo e glorifico a Deus. Assisti toda aquela sessão de espiritismo, não senti nada naquele lugar. No final tinha que fazer uma fila e tomar um tal de passe diante de uma mesa branca. O homem de cabelo branco olhou para mim na minha hora e falou, moça, o que você faz neste lugar? Aqui não é o teu lugar. Procura uma igreja evangélica que você vai se encontrar. Agradeço a Deus, irmãos, nunca mais pisei naquele lugar. Peguei minha moto, saí daquele lugar, Senhor. Eu senti uma coisa tão gostosa naquela igreja, que as irmãs choram.
Deram um monte de convite para nós. Muitas meninas trabalhavam comigo e fomos passar o dia naquele lugar. Louvo e glorifico a Deus, irmãos. Brincamos quando deu 7 horas da noite. Um grande bailão começou naquele lugar e todo mundo já foi dançando, as sanfonas abrindo. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu vi, eu também estava no meio daquela festa. Agradeço a Deus que eu orei no balcão e pedi um chopp de vinho. Quando abri o chopp de vinho, o Senhor me visitou e eu perguntei para mim mesma: Senhor, o que eu faço neste lugar? Aqui não é o meu lugar, não preciso de bebida para ser feliz, porque eu conheço tua palavra. Agradeço a Deus, irmão. Joguei aquele chopp de vinho fora e troquei por uma suquita. Quando dei um gole, fui até as meninas que trabalhavam comigo e fui dando tchau para elas. Você tá louca? Você tá indo embora no melhor horário? Esse não é o melhor horário, 7h30 é hora do culto da congregação cristã. Aquela baladinha de Jesus é a melhor que eu já senti na minha vida. É pra lá que eu vou. Peço pra vocês, não beba da bebida de ninguém. Fica na comunhão que eu vou orar por mim e por vocês. Agradeço a Deus, irmão. Saí, peguei minha moto, tomei minha bebidinha ali, meu suquinho, e saí conversando com Deus. Quando coloquei meu capacete, saí cantando Cidadão dos Céus e fui até aquela igreja. Quando cheguei em Cidade de Biúna, Chácara Primavera, uma igreja um pouquinho menor do que esta, estava lotado, irmãos, não dava para eu entrar. Fiquei lá para trás, coloquei meu capacete embaixo do banco das irmãs. Era uma visita, não me conhecia, e vim conversando com o Senhor no caminho. Falei: Senhor, o inimigo fala na minha mente, Senhor, no meu ouvido, o tempo todo que tem escuta dentro da tua casa. Ó Senhor, o Senhor sabe que eu fui numa festa mundana, ninguém da igreja sabe. O Senhor sabe que eu comprei um chopp de vinho, mas eu não tomei. Senhor, me dá um sinal que eu quero me batizar nessa igreja. Se for o Senhor, toma a boca de quem estiver pregando, me dá um desse sinal, me aponta e fala que tu me amas, Senhor, que eu vou te servir pela vida ou pela morte. Agradeço a Deus, irmão. Chegou no final do culto, o irmão pegou a Bíblia, irmãos, ele tentava fechar, tentava encerrar a palavra, irmãos, e na palavra não veio nada dos meus sinais. Mas eu lembro que os servos de Deus sempre falam: quem faz o culto é a igreja. Segura no glória, segura no aleluia, que a tua resposta vai vir. Quando o homem sobe aqui em cima, sobe vazio, mas na virtude do glória, do aleluia, o Senhor enche o vaso e o vaso transborda sobre a nossa cabeça. Quando lembrei daquela passagem, baixei minha cabeça, puxei o meu véu e fiquei: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Agradeço a Deus. No final do culto, o irmão foi fechar a Bíblia e falou: irmãos, irmãs, vocês dão licença para mim, mas não vou levar para a cidade de Juquitiba o que Deus está mostrando aqui dentro. Saiu do púlpito, veio aqui na direção das irmãs. Ô irmãs, dá licença, vai saindo da frente, dá licença, dá licença. Agradeço a Deus, abriu o corredor, irmãos, como se só parassem em mim. Quando vi, parecia que só tinha eu e o servo de Deus aqui. Ô moça, você pediu para
será uma grande alegria receber a Irmandade lá, meu cooperador, irmão Daniel, nosso diácono, muito amoroso, irmãos. Eu não posso voltar, mas bem pequenininha, irmão, bem Glória a Deus. pequenininha. Oh, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Rei. Glória a Deus. Eu não consigo mais voltar de ficar nesse lugar, Senhor. Glória a Deus. E nós vamos contar uma obra de coleta, uma obra muito linda. Bem-aventurada é o irmão e a irmã que abre a mão do teu Deus. Bem-aventurada é você tirar com amor e falar: Senhor, obrigada pela minha saúde, obrigada por poder andar. Está aqui, Senhor, entrega de coração. Agradeço a Deus que era um desejo muito grande de servir a Deus nessa parte. Um dia saí de Ibiúna, irmãos, muito frio, e Ibiúna parece Campos de Jordão. Vou resumir bastante. Em volta do sítio dos meus pais, um monte de criancinhas passando frio, irmãos. Não tinha uma touquinha, não tinha uma luvinha, não tinha um sapatinho. Tinha delas que estavam indo de meia e de chinelinho de dedo, irmãos. E voltava porque não aguentava ir para a escola, voltava do meio do caminho. Quantas vezes as professoras dispensaram andar de volta porque não tinha agasalho. E eu fiquei sabendo daquela situação e falei: Senhor, eu tenho meu salão de beleza, está aqui as minhas mãos. Me abençoa, Senhor. Eu quero te servir, me abençoa. Agradeço a Deus. Um dia fui num culto em Ribeirão Pires, uma igrejinha bem pequenininha, uma salinha. Eu tinha 2 envelopes do meu salão, minha quinzena inteira, irmão, trabalhado. Dinheiro de profissional, de produto, tudo para fazer as compras em São Paulo. Agradeço a Deus, orei a Deus e falei: Senhor, estou sentindo essa igreja aprovada, eu quero dar o meu dinheiro na tua coleta. Senhor, o Senhor quer um envelope maior ou menor, ou os dois, o que o Senhor quiser, tudo que eu tenho é tu que me deste. Eis-me aqui, Senhor, quero te servir. Aleluia. Levantou um irmãozinho, contou um testemunho. Ele tinha casinha, irmão, mas não tinha condição de colocar azulejo na cozinha. Passou pelo porteiro, saudou o porteiro, o único salário mínimo no bolso. O Senhor falou: entrega na minha obra, que é meu, eu preciso dessa importância. Ele entregou, mas ficou provado. Senhor, abençoa que a minha esposa entenda. Irmãos, e ele contou que quando foi para casa, falou para a esposa que deu dinheiro na coleta, era o dinheiro de pagar água, luz, fazer a compra dentro da casa. No outro dia, 5:30 da manhã, antes do dia inteiro clarear, uma palminha no portão, chamando ele pelo nome. Foi só para entregar um envelope, 3 vezes mais do que o servo de Deus deu na coleta. Quem não podia azulejar a cozinha, Deus tudo preparou. E naquela noite o nome de Deus foi glorificado. Entreguei meu envelope maior porque Deus disparou meu coração. Louvo e glorifico a Deus. Voltei para a cidade de Ibiúna. Era um domingo culto. Quarta-feira toca meu telefone. Nunca vi uma prefeitura devolver dinheiro para alguém. Mas quando Deus quer abençoar, o Senhor mexe onde Ele quer mexer, porque o poder e a glória está nas mãos. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Agradeço a Deus, o telefone tocou. Minha secretária: a senhora precisa ir até a prefeitura e levar seu documento, que tem um cheque para a senhora de uns impostos que a senhora